A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Lembrando que a gente está no livro de Juízes, né? Então, se você quiser ver desde o começo, é só entrar aí no meu canal, que tem cada dia foi postado um vídeo com a leitura bíblica. Hoje a gente está no capítulo 9, a pretensão de Abimeleque. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e toda a geração da casa do seu pai e a mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata, cada da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. E veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo. Estes foram e constituíram Abimeleque rei, junto a Carvalho Alto, que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte de Gerizim, levantou a sua voz e chamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria reinar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o mosto que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e em sinceridade agistes, fazendo o rei Abimeleque, e se bem fizestes com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das tuas mãos, porque meu pai pelejou por vós, desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Pois se em verdade e em sinceridade usastes com Jerubaal e com sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão, fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isto a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed,
com seus irmãos e passaram a Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele e saíram ao campo, vindimaram as suas vinhas, pisaram as uvas e fizeram festas. E foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul, o seu mordomo? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois por que razão serviríamos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebul, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira. E enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. E levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia, de noite, e puseram emboscadas contra Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Então Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebul: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebul, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes vês como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e dizer: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonim. Então lhe disse Zebul: onde está agora a tua boca com qual a dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este porventura o povo que desprezaste? Sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e repartiu em 3 tropas, e pôs emboscadas no campo. E olhou e viu que o povo saía da cidade, e levantou-se contra ele e o feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia vieram de improviso e pararam à entrada da porta da cidade. E as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo, e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia. Tomou a cidade, matou o povo que nela havia, assolou a cidade e a semeou de sal. E que, ouvindo todos os cidadãos da terra de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado, cortou um ramo de árvore e levantou, pô-lo ao seu ombro, e disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu Abimeleque. E pondo ramos junto à fortaleza, queimaram-na a fogo com os que nela estavam, de modo que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela, fecharam após si as portas e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu. Então aproximou-se da porta
torre para incendiá-la. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Aqui Abimeleque foi castigado, né? Afinal de contas, ele matou toda a sua família, né? Em nome de um Deus Berote, né? Ele estava seguindo esse Deus, né? Que não é um Deus verdadeiro, porque é deuses antigos, né? O nosso Deus que é o único Deus único, verdadeiro e poderoso. Ele não seguia a Deus, então ele teve esse final infeliz, né? Tola e Jair julgam a Israel no capítulo 10. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filha de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, o qual julgou a Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos. Tinham 30 cidades, as quais chamavam Avote Jair, até o dia de hoje. Estas estão na terra de Gileade, e morreu Jair e foi sepultado em Camon. Opressão dos filisteus e dos amonitas, no versículo 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, a Astarote, aos deuses da Síria, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e envergonharam os filhos de Israel. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou muito angustiado. Então, lembrando, né, que aqui os filhos de Judá, aqui Judá, Benjamim, e Efraim é tudo tribo do Senhor, né, tudo do povo de Israel. Quando ele viu que aquele povo, que era o seu povo, né, que estava em outra parte, começou a desdenhar, começou a se distanciar de Deus, eles também foram foram pelejar também contra eles, né? Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, visto que deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios, dos amorreus, dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios, dos amalequitas e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre desta vez. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se reuniram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo de Mispá. Então o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. O povo não tem jeito, né? Deus fazendo tudo por nós. Nós somos um povo pecador, né? Nós somos levados ao pecado.
Então, o pecado ele está dentro da gente. Todo dia é uma briga muito grande. A gente tem que o bem e o mal tá lutando dentro da gente para ver quem sobressai. Vence aquele que a gente deixar, porque Deus está conosco, Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos ensina. Basta a gente querer estar no caminho dele. Mas uma pisada de bola que você der, uma escorregada que você der, você se afastar de Deus, obviamente Ele não vai estar ao teu lado. Ele só vai estar ao teu lado enquanto você quiser. Aí quem vai estar ao teu lado é o demônio, ele vai querer te levar para tudo quanto é canto. Ele vai querer fazer o inferno da sua vida. Então pense bem tudo que você for fazer, pense bem tudo que for fazer antes, converse com Deus, pergunte a Ele se realmente é essa ação que deve ser tomada, para que não corra o risco de fazer seguir um caminho, o seu próprio caminho, e acabar se dando mal no quesito de que vai estar afastado de Deus. Não é o caminho que Deus escolheu para você. No capítulo 11, Jefté livra os israelitas. Então, Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a uma mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, com os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que agora viestes a mim quando estás em aperto? E disseram os anciãos a Gileade e a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá, e enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixares passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também o rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas. E a terra dos Moabitas veio do nascente do sol, a terra dos Moabitas, e alojou-se além do Arnon. Porém, não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhes: deixe-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém, Seom não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Seom ajuntou o teu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo e de Israel. E os possuirias tu?
não possuirias tu aquilo que queremos teu Deus, dessa posse, não possuirias tu aquilo que queremos teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nos deu. O Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele e em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, nas suas vilas, em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté e lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade chegou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornareis atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu deste a palavra ao Senhor, faze de mim conforme o que prometeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: conceda-me isto, deixa-me por 2 meses, que eu vá e desça pelos montes que chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Que coisa, né? Para você ver, né? Como eu já falei esses dias, quando você faz um voto a Deus, pense muito bem para saber se você realmente terá condições de cumprir com esses votos, né? Ele fez uma promessa de que se ele ganhasse a guerra, a batalha, a primeira pessoa que saísse da casa dele seria dedicada ao Senhor. E a primeira pessoa que saiu foi quem? Foi a única filha dele. Ele não tinha mais nenhum filho. Então, a única filha, e lógico que o coração se abateu na hora. Mas ele cumpriu, ele prometeu e ele realmente cumpriu. Então, Deus está com ele, né? Agora, por isso que eu sempre digo, por isso que a palavra de Deus diz: prometa, não me recordo exatamente onde está, mas com certeza a gente vai chegar lá, porque a gente está lendo a Bíblia toda. A gente vai chegar lá e fala, né? Prometa somente o que você conseguirá cumprir. Se você acha que não consegue cumprir, é melhor não prometer, para não correr o risco da ira de Deus, né? Aí, deixa eu ver, dá tempo de mais um capítulo aqui, deixa eu ver, que o próximo capítulo 12, os efraimitas combatem contra Jefté. Então se convocaram os homens de Efraim, passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamastes para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse:
Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes da sua mão. E vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida, passei contra os filhos de Amon e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habiteis entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas dos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele não, então diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então o pegavam e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. E Jefté julgou a Israel 6 anos. Depois Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou a Israel Ibzan de Belém, e tinha este 30 filhos e 30 filhas, as quais casou fora de Israel, e 30 filhas trouxe de fora para seus filhos. E julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou a Israel 10 anos, e faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. E depois que julgou a Israel Abidom, filho de Eleel, o Piratonita, e tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos, e julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abidom, filho de Eleel, o Piranonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Amanhã a gente começa a ler o nascimento de Sansão, né? Que é uma história também muito valorosa para o nosso conhecimento, né? Amanhã a gente continua. Eu espero que você tenha gostado da leitura até aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, esteja com essa pessoa que está orando comigo agora, Pai, derrama a Tua unção, manifeste o Teu poder, Senhor. Que caia por terra toda obra inimiga, Pai. Que o mundo possa se voltar a Ti, Senhor. Que possa se arrepender de seus maus caminhos, Pai. Tira a venda de seus olhos, Senhor. Que o mundo possa ver o caminho de morte pelo qual está trilhando, e que possa se voltar para Ti, Senhor, para Teu plano de salvação. Eu sei que essa é a Sua vontade, Senhor, que todos possam ser salvos, que todos nós possamos estar em Seu caminho, mas sabemos que não será assim, Senhor. Então eu peço a Ti, meu Pai, escolha os seus, meu Pai, e fortaleça-nos em Teu caminho, em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em teu coração e que Deus abençoe.